Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube, bom dia mulheres e homens, né, que também entram aqui na minha live. Sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live pelo YouTube é porque essa live ficou gravada, mas nós fazemos essa live ao vivo pelo Instagram, no Motivada para Motivar. Esse é o meu perfil. Vai lá, dá uma olhada para você entender um pouquinho mais do meu trabalho. E seja muito bem-vindo aqui. Aí no YouTube você já pode curtir o vídeo, você pode compartilhar esse vídeo, você pode comentar, você pode se inscrever nesse canal. E eu te convido a fazer tudo isso, porque vai contribuir para que esses conteúdos que eu tenho realizado aqui através da leitura de livros possam alcançar mais vidas e essas vidas possam ser impactadas e as pessoas possam tomar decisões em melhorar os seus resultados, melhorar a sua vida, ok? Nós estamos aqui, como sempre fazemos, antes da leitura dos livros, nós lemos o nosso devocional. No ano passado, desde julho, eu recebi um devocional que foi o Café com Deus Pai e eu fiz a leitura dele. Maravilhoso, indico. Inclusive, tem ele na loja Cairóis em Nova Iguaçu, próximo à rua Dom Valmor, ao lado da Casa e Vídeo. Loja Cairóis é uma loja pequenininha, mas que você encontra de tudo sobre artigos evangélicos, tá? Então tem camisas, batas, bíblias, devocionais, chaveiros, bottoms, tudo que você possa imaginar em relação a artigos evangélicos tem lá nessa loja Cairóis. E o devocional que eu recebi de lá da loja, para a gente poder estar fazendo aqui, é esse aqui, Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Hoje é dia 8 de janeiro e vamos ler aqui o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Mas antes da leitura, deixa eu convidar aqui, você está no YouTube assistindo depois, mas ao vivo aqui, ó, a gente tem que enviar no Instagram, convidando as pessoas para estarem aqui conosco. Quanto mais pessoas, melhor, né, gente? O público interage, as pessoas dão as suas opiniões, compartilham aqui também os seus aprendizados. Então, fica muito mais dinâmico a questão aqui no Instagram. Então, eu gosto por isso. Então, estou convidando aqui algumas mulheres para estarem aqui conosco nessa manhã, ok? Vamos lá. E é isso. Convidei aqui algumas mulheres. Adore é o título do devocional de hoje. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Diante das guerras que temos enfrentado nestes dias, precisamos das estratégias e da direção de como e onde devemos nos posicionar. Todos nós já fomos e seremos atacados pelo inimigo, por outras pessoas, pelas dificuldades da vida ou até mesmo pelas consequências das más escolhas que fizemos. Seja bem-vinda, Tati. Vez e outra é como se estivéssemos cercadas por um exército imponente, assim como o povo de Judá se encontrava em 2 Crônicas 20. Entretanto, mesmo amedrontado com aquele cenário, o rei Josafá fixou sua esperança no auxílio que vem do alto. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20, 12. É assim que devemos lutar as guerras que se apresentam diante de nós, posicionados em adoração.
Quando adoramos em meio à dor e às adversidades, estamos construindo um altar a Deus que futuramente se tornará um memorial e servirá como testemunho. Enquanto louvamos, o Senhor dos Exércitos batalha em nosso lugar e vence por nós, como aconteceu com Judá. É nessa atmosfera que receberemos de Deus a força, capacitação e a disposição para enfrentarmos os desafios. Bom dia, Tânia. Que nunca coloquemos de lado a adoração em nosso dia a dia, pois é justamente ela que abre espaço para que a nossa mente seja transformada e experimentemos o sobrenatural em nosso cotidiano. Ao contemplarmos a grandeza e a majestade de um Deus tão soberano e bom, passamos a compreender com mais profundidade que Ele é maior do que qualquer inimigo. Quando o adoramos, o conhecemos mais intimamente. Logo, os medos darão lugar à coragem e a dimensão da batalha, que antes parecia tão grande, se tornará pequena diante da grandiosidade desse Deus maravilhoso. Neste dia, dia 8, volte seus olhos para aquele que já venceu e carrega a vitória. É Ele quem nos garante a vitória, certo? Então, ó, fica aí a dica devocional Mulheres, capa dura, ó, gente, tá? Ó, bem bonito. Tô gostando dele. Muito bom, né, devocional, porque abre a nossa mente aí para iniciar o dia, e aí depois você já pega a sua Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia primeiro, tem gente que lê o devocional primeiro, e depois procura se aprofundar mais lá na Bíblia. Fica a seu critério, cada um tem o seu jeito de fazer, né, o seu devocional, o seu momento com Deus, mas o que importa mesmo é que tenhamos essa mentalidade de que precisamos estar buscando a presença de Deus, intimidade, nos alimentando. Ontem eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja, a convite do meu pastor. Foi bem em cima da hora, mas eu tinha uma mensagem separada, e a mensagem que eu levei se encontra em Lucas 6, do versículo 46 ao 49, quando Jesus está finalizando o Sermão do Monte, e ele ali orientando, né, aos seus discípulos, aos seguidores que estavam ali, ele fala sobre a construção ali da casa numa terra firme, e que vieram as chuvas, vieram as águas e não a abalaram, diferente daquela que foi construída na areia. E ontem nós falamos dos níveis, os níveis de um cristão. As fases, na verdade, as fases de um cristão, né? A fase de salvo, a fase de servo e a fase de amigo. Quando nós vemos o Senhor Jesus como Salvador, nós somos salvos. Quando nós vemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nos vemos como servo. E quando vemos o Senhor Jesus como amigo, nos tornamos amigos. Precisamos mudar de fase. Existem pessoas que estão no Evangelho há anos e agem como salvos, simplesmente. Como novos convertidos, como pessoas que acabaram de se converter. E a ideia é que a gente mude de fase, certo? Mudar de fase. Salvo, novo convertido, alimento líquido, mingauzinho, né, bem raso ali. Depois você passa a ser servo, porque você já não quer só para você, né? Você se desviou ali da rota do inferno e foi pro céu porque aceitou a Jesus, está salvo, ok? E agora o que eu faço? Agora é mudar de fase, é começar a servir, é começar a fazer, começar a abrir a sua boca, praticar, viver realmente o Evangelho e trazer novas pessoas para o Evangelho. Essa é a fase do servo de Deus. E depois a gente não tem que se contentar só nisso, em ter um cargo na igreja. A gente tem que se contentar em ser salvo,
servo, porque a gente não deixa de ser salvo e a gente não deixa de ser servo. Mas subir de nível é você se tornar e olhar Jesus como seu amigo, intimidade, cavar mais, buscar mais. É sobre isso, tá? Então, em que fase da vida cristã você está? Ainda como salvo? Como novo convertido? Ou já como servo, fazendo, agindo, transbordando, ensinando, atuando? Bom dia, Sublime Personalizados. Pri Martins. Ou na fase já de amigo, de chamar ele de amigo, de intimidade, tá? Fica aí para você refletir. Estamos lendo esse livro aqui, O Poder da Oração Transformadora. Você encontra esse livro com desconto, porque é meu seguidor, porque tá aqui na live. Com desconto na Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, ok? Sandra, só esse livro? Não. Qualquer livro que você quiser adquirir, você tem o desconto na Papel Colorido RJ, tá bom? Inclusive os livros que nós lemos nas lives passadas, O Poder da Ação, As 5 Linguagens do Perdão, #Um Dia Sem Reclamar, Menos é Mais, O Poder do Autocontrole, Campo de Batalha da Mente. Qual outro, gente, que nós lemos? Sem Esforço, Essencialismo. Olha quantos livros nós lemos. Gente, que parceria do céu com a Papel Colorido RJ. Eu gosto da leitura, desenvolvi isso, não era um hábito meu, mas desenvolvi e hoje eu consigo, ler esses livros, ter os livros físicos por causa dessa parceria Papel Colorido RJ. Siga esse perfil, busque, se informe, tem outros artigos, tá, gente? O desconto é só para os livros, mas a Papel Colorido RJ, ela tem marca-texto, cada um lindo, com perfumado, bloco de anotações, agendas, início do ano, você já comprou sua agenda? Planner, várias coisas aí, ok? Capítulo 3, Oração de Libertação. A primeira oração que nós lemos aqui, porque isso aqui, as 7 orações que irão transformar a sua vida. O primeiro tipo de oração foi a oração de confissão de pecados. E aí a gente tem anotado aqui os insights, de todos os livros, tá? Todos os livros. E esse não é diferente. A gente tem aqui já alguns insights. Tem poucos, mas é assim mesmo. Peço perdão não para o outro me perdoar, mas para que eu possa me arrepender. Aprendemos isso na oração de confissão. Quando confessamos nossos pecados, acessamos novas oportunidades nos dadas pela graça de Deus. O perdão é chave. Assim como a gratidão é uma chave, o perdão é uma chave. Perdão te dá acesso a novas oportunidades, ok? E ontem nós falamos sobre a oração da salvação, que está muito linkada com a oração de confissão. Primeiro você confessa, seja específica na sua confissão, Aprendemos também que devemos ser específicos, não ser generalista, porque Deus quer ouvir de você o que realmente você está confessando. E você, quando tem consciência do que você está confessando, muda, gente? Muda. Porque uma coisa é você falar, me perdoe por tudo. Tudo o quê? Olha que coisa vaga. Me perdoe por qualquer coisa. Tanto para Deus quanto para o outro, Nós vimos isso aqui. A oração da salvação é você ser específica. Você primeiro reconhece sua fraqueza e depois pede para que o Senhor, Ele governe a sua vida, tá? Oração de libertação é o capítulo 3. O versículo bíblico que ele sugere é assim, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Salmo 18, versículo 32. Oração de libertação. Você não tem valor e nunca será grande coisa.
dizia minha mãe, enquanto me empurrava para dentro do pequeno armário que ficava debaixo da escada e batia a porta. Agora fique aí até eu conseguir olhar na sua cara. O som de seus passos desaparecia enquanto ela atravessava o pequeno corredor de volta à cozinha. Marta, seja bem-vinda. Eu realmente não sabia o que havia feito para ser trancada outra vez no armário, mas sabia que devia ser algo ruim e que provavelmente eu era má. Acreditava que todas as coisas negativas ditas por ela a meu respeito estavam sem dúvida certas, afinal, ela era minha mãe. O armário era pequeno, uma área retangular sobre a escada, onde ficavam as roupas sujas e um cesto velho de vime. Eu me sentava sobre a pilha de roupas e encolhia os pés para eliminar a possibilidade de tocar nos ratos que de tempos em tempos corriam pelo chão. Naquele buraco escuro, eu me sentia só, não amada e terrivelmente amedrontada, enquanto esperava passar o tempo, aparentemente interminável, que minha mãe levava para se lembrar de que eu estava ali, ou para que meu pai voltasse, quando ele se certificava de me deixar sair. Qualquer uma dessas opções, bom dia, Paty, significava que me livraria do armário e do sentimento devastador de ser enterrada viva e esquecida. Como provavelmente você pode perceber, fui criada por uma mãe com problemas mentais e, entre outras atrocidades, passei a maior parte da minha primeira infância trancada em um armário. Embora algumas pessoas soubessem do comportamento estranho dela, sua doença mental não foi claramente identificada até o fim da minha adolescência. Durante todo o meu processo de crescimento, seu comportamento extremamente instável deixou-me com um sentimento de futilidade, desesperança, impotência e profunda dor emocional, tanto que quando jovem eu ainda era trancada em um armário, só que os limites eram emocionais, não físicos. Eu estava cercada por uma dor profunda, sempre presente em minha alma, evidente por certos atos de autodestruição e medo paralisantes que controlavam minha respiração. Muitos anos depois, sentei-me frente a Mary Ann, uma conselheira cristã, que me disse que eu precisava perdoar minha mãe se quisesse me sentir inteira e completamente curada. Perdoar alguém que me tratou com ódio e abuso? Alguém que arruinou a minha vida, transformando-me em uma aleijada emocional? Como? Pensei, arrasada diante da possibilidade de tamanha tarefa. Eu já havia confessado meus pecados e agora minha conselheira pedia que eu perdoasse minha mãe. Tudo isso na mesma sessão de aconselhamento. Você não precisa sentir perdão para dizer que perdoa alguém, explicou Mary Ann. Perdão é algo feito por obediência ao Senhor, porque Ele perdoou você. Só é necessário se dispor a dizer: Deus, confesso o ódio que tenho de minha mãe e peço seu perdão. Eu a perdoo por tudo que ela fez a mim. Perdoo-a por não me amar e coloco-a em suas mãos. Por mais difícil que fosse, fiz o que Mary Ann orientou, porque eu queria perdoar minha mãe, mesmo não sentindo nada que se aproximasse disso. Deus perdoou minha mãe, eu disse no fim da oração. Sei que só conseguir falar essas palavras já significava que o poder de Deus estava operando em minha vida. Senti o amor dele naquele momento mais do que nunca. Logo descobri, no entanto, que a falta de perdão, com raízes profundas, como a que eu sentia por minha mãe, devia ser desfeita, camada por camada. Isso se aplicava sobretudo ao meu caso, uma vez que os insultos verbais dela se tornaram cada vez mais intensos com o passar do tempo. Um dia, enquanto pedia novamente a Deus um coração perdoador, me senti levada a orar.
Senhor, ajuda-me a ter um coração como o teu para com minha mãe. Quase imediatamente tive uma visão dela, nunca antes experimentada. Minha mãe era bonita, engraçada, amorosa, talentosa, uma mulher que não se parecia em nada com a pessoa que eu conhecia. Meu entendimento dizia que eu a estava vendo como Deus a criara para ser, não como ela havia ficado. Que revelação maravilhosa! Eu mesma não poderia tê-lo imaginado. Nada superava o meu ódio por minha mãe, exceto talvez a profundidade do meu próprio vazio. Contudo, agora eu sentia compaixão e empatia por ela. Forte isso, hein, gente? Em um instante, juntei as peças de seu passado, a morte trágica e repentina de sua mãe quando ela tinha 11 anos, o suicídio de seu querido tio e pai adotivo, alguns anos depois. Seus sentimentos de abandono, culpa, amargura e falta de perdão, que contribuíram para sua doença emocional e mental. Eu podia ver como a sua vida, assim como a minha, havia sido distorcida e deformada por circunstâncias que fugiam ao seu controle. De repente, eu não a odiava mais. Pelo contrário, sentia pena dela. Entrar em contato com o coração de Deus em favor de minha mãe fez brotar um perdão tão grande em mim que quando ela morreu, alguns anos depois, eu não tinha nenhum sentimento ruim contra ela. Na verdade, quanto mais eu a perdoava, mais o Senhor trazia à minha mente boas lembranças. Fiquei surpresa por ver que havia alguma. O perdão leva à vida. A falta de perdão é morte lenta. O perdão é contínuo, porque uma vez que lida com o passado, transgressões constantes ocorrem no presente. Ninguém passa por isso sem ter o orgulho ferido ou sem ser manipulado, ofendido ou machucado por alguém. Toda vez que isso acontece, quando esse sentimento não é confessado, perdoado e tratado diante do Senhor, deixa uma cicatriz na alma. Além disso, a falta de perdão também separa você das pessoas que ama. Elas sentem o espírito de falta de perdão, ainda que não possam identificá-los, e isso as deixa pouco à vontade e distantes. Gente, tremendo esse testemunho, hein? Talvez você esteja pensando, não preciso me preocupar, porque não tenho ninguém a quem deva perdoar. Mas perdão também implica deixar de criticar os outros, lembrar que as pessoas muitas vezes são como são, porque a vida as moldou desse jeito. É lembrar que só Deus conhece toda a história e, por conseguinte, não temos o direito de julgar. Está acorrentado pela falta de perdão. O ímpeto de receber a cura, a alegria e a restauração. Estar liberto para receber tudo o que Deus reservou para você hoje e amanhã significa desprender-se de tudo o que aconteceu no passado. Significa fazer uma oração de libertação. A oração de libertação o livra de culpar Deus. Meu marido e eu temos um amigo talentoso em muitos sentidos, mas que excluía Deus de sua vida, culpando-o por um acidente de carro em que sua irmã morreu e ele se feriu gravemente, a ponto de encerrar uma promissora carreira nos esportes. Anos depois do acidente, ele ainda pergunta, com amargura, por que Deus não impediu o desastre? A verdade é que o acidente nunca fez parte do plano de Deus. Foi o diabo que veio para destruir. A morte faz parte do plano dele. Nosso amigo é um homem bom, mas está dolorosamente frustrado e insatisfeito porque tem impedido Deus de operar poderosamente em sua vida. Culpar Deus é muito mais comum do que a maioria de nós deseja admitir, principalmente no caso daqueles que foram abusados
desprezados ou profundamente desapontados por figuras de autoridade. A tendência é pensar subconscientemente em Deus como aquele pai, avô, professor ou chefe abusivo, projetando nele atitudes e comportamentos que nada têm a ver com quem ele realmente é. Também culpamos Deus por qualquer coisa negativa dita por nossos pais sobre nós. Achamos que Deus deve ter criado como eles dizem que somos. E nos perguntamos por que ele foi tão descuidado. Também projetamos as imperfeições humanas em Deus, culpando, por exemplo, se nossos pais não nos quiseram ou não nos amaram. A mentira em que acreditamos quando o culpamos é que Deus poderia ter impedido isso de acontecer. Quem nunca disse isso, né, gente? Ou quem nunca pensou isso? Poxa, Deus poderia ter impedido. Por que Deus permitiu que acontecesse esse desastre, esse acidente, que fulano fosse embora? Fulano era tão bom, era tão íntegro, era servo, né? Era um adorador. Quem nunca perguntou, quem nunca questionou Deus por essas fatalidades, por essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que nós não temos o controle, né? Todos nós, gente, todos nós. Culpar Deus é uma atitude que nos deixa sem opção. Colocamos-nos em um beco sem saída, em vez de reconhecê-lo como o único meio de escape. Culpar Deus produz uma raiva inapropriada, que se canaliza no interior, nos deixará doentes, frustrados e insatisfeitos, e só no exterior nos levará a odiar o cônjuge, abusar de um filho, tratar um amigo de maneira grosseira, não cooperar com um colega de trabalho ou dar coices em estranhos. Para deixar de culpar Deus, precisamos saber como Ele realmente é. Podemos descobrir isso quando olhamos para Jesus, que disse: "Quem me vê, vê o Pai", João 14:9. A menos que deixemos Jesus penetrar realmente em cada parte de nossa vida, não saberemos de fato como é Deus. Quando você realmente conhece Jesus, vê que Deus Pai é fiel e compassivo. O amor dele é ilimitado e inesgotável. Deus não despreza, não abusa, não se esquece ou se engana. Ele nunca decepcionará ou será imperfeito. Quando entendemos quem Deus realmente é e o deixamos de culpá-lo, encontramos paz e segurança. Se você está furioso com Deus, então precisa conhecê-lo melhor, porque há muita coisa que você não entende. O melhor a fazer é ser honesto com Ele. Você não ferirá seus sentimentos. Deus já sabia disso desde o começo. Ore dizendo: "Pai, fiquei louco contigo por causa dessa situação em particular." Seja específico, lembra? Específico. Pare de agir de forma generalista em todas as áreas. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos e principalmente no relacionamento com Deus. Odiei o que houve e te culpei por isso. Por favor, perdoa-me e ajuda-me a me libertar. Leva embora minhas falsas concepções a teu respeito e auxilia-me a te conhecer melhor. Essa é uma oração, gente, tá? Oração de libertação. O oposto de culpar Deus é confiar nele. Decida agora em quem confiar. Você não pode seguir em direção ao que Deus destinou para você se mantiver qualquer amargura e culpa indevida em seu coração. Se ficou furioso com Deus, diga: "Deus, fiquei louco contigo, furioso, desde que meu irmão morreu naquele acidente. Deus, fiquei louco contigo desde que meu bebê morreu. Deus, fiquei louco
por não ter conseguido o trabalho pelo qual orei. Seja honesto, você não ferirá o ego de Deus. Libere a mágoa e se permita chorar. As lágrimas libertam e curam. Façam uma oração de libertação. Senhor, confesso minha mágoa, minha raiva e minha dureza de coração para contigo. Não guardo mais essa ofensa contra ti. Gente, parece... Quando a gente lê aqui, parece assim... muito vago, né? Parece... como eu vou te dizer? Parece que não é algo que tem muito valor. Gente, mas isso aqui, no mundo espiritual, você abrir o seu coração, declarar para Deus que você sim ficou magoado com Ele, que você sim tá chateado. Eu lembro de uma situação de uma vizinha nossa aqui, ela fez parte de 2 igrejas aqui na qual eu fiz parte. Bom dia, Verônica Souto, CEO da Papel Colorido RJ. Aí, gente, quem quiser o livro é só falar aí com a Verônica, tá? Essa moça faleceu, ela teve um câncer, não lembro em qual região, mas não sei se era estômago, alguma parte assim que foi muito rápido. Quando eu soube, ela já estava até num estado avançado, aí eu fui visitá-la. E no dia, assim, foi dias antes dela morrer, ela estava em casa, já tinham mandado ela para casa, para morrer em casa. Enfim, não tinha mais jeito. E aí eu fui visitar ela e oramos, né? Ela estava sentindo muita dor e ela pediu, né, um favor que quando ela se fosse, que era para eu continuar levando as filhas dela para a igreja. O marido dela estava lá, ele presenciou isso, mas meio que deu uma ignorada e tal, tudo bem. Passou, né? Ela faleceu. Aí eu fui lá no portão dele para falar com ele, pra, ali, né? Dar os meus pêsames ali, os sentimentos. E ele estava revoltadíssimo com Deus, muito revoltado com Deus. Meu sogro tinha acabado de falecer, minha mãe tinha falecido. Não, meu sogro tinha acabado de falecer. Minha mãe ainda estava viva, mas faleceu naquele mesmo ano. Meu sogro tinha acabado de falecer, e aí foi eu e meu marido lá no portão dele, aí, né, poxa, que Deus console aí o coração de vocês, o Espírito Santo console e tal. E ele começou a falar de Deus. Não, que Deus é esse? Ela era muito nova, tanta gente para ele levar. E abriu o coração, mas muito amargurado com Deus. Aí meu esposo foi e falou, não, mas eu sei eu sei essa dor, eu perdi meu pai acho que semana passada, era alguma coisa muito recente. E aí ele falou, não, mas quantos anos tinha o seu pai? 84. Então, ela tinha 38, acho que ela tinha 38. Olha a diferença, seu pai já tinha vivido tudo, não tem nem comparação, por que Deus fez isso? Ela com 2 filhas, a gente aqui, as nossas coisas e tal, mas não adiantou a gente ir porque ele não aceitava consolo, ele só queria esbravejar e falar de Deus, amaldiçoar Deus. E até hoje o coração dele é muito endurecido, esses dias ele teve ali, passei por ele, mas assim, muito fechado. Não permitiu que eu levasse as meninas para a igreja, acabou que ele saiu daqui e foi morar em outro lugar. Então, o que acontece, né, gente? Só a gente sabe, né, da nossa dor, isso não tem o que falar, só a gente sabe. Mas muitas pessoas carregam essa mágoa de Deus por algumas situações, por não entenderem, por acharem que Deus é injusto, que Deus poderia ter impedido, que Deus é esse, que as crianças são abusadas, que Deus é esse. Gente, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Isso entrou no mundo através do pecado, só que as pessoas não entendem. Nós, né, não entendemos isso, na plenitude que é. Então, a oração de libertação aqui que a gente está falando é uma oração voltada para Deus, para você pedir. O primeiro capítulo era para pedir perdão por nossas ações, né, por algumas coisas que fizemos com outras pessoas. Esse capítulo aqui, o capítulo 3, é o capítulo
da oração de libertação. É você, por algum momento, desacreditar em Deus, por algum momento, falar contra Deus, sentir algo ruim. Então é uma oportunidade que a gente está tendo aqui de nos libertar. Aí aqui, estão 7 versículos para lembrá-lo da bondade de Deus. Você pode incluí-los em sua oração de libertação. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmos 2:12. Ele liberta os pobres que pedem socorro. Salmo 72:12. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmo 34:10. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Salmo 70:5. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Isaías 42:16. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Jó 34:12. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4:18. A oração de libertação o ajuda a perdoar os outros. Abuso é todo tratamento desagradável que diminui o valor próprio. Abuso verbal, negligência, falta de amor visível, além de espancamentos e assédios. Se uma criança não conseguir perceber a aceitação dos pais, ela cresce com uma fome autodestrutiva de amor, que não pode ser satisfeita por nenhum ser humano. As necessidades não supridas na infância serão igualmente fortes na fase adulta, mas habilmente camufladas. Se você foi abusado quando criança, não se engane dizendo: nasci de novo, não deveria sentir mais essa mágoa, deve haver algo errado comigo. O fato de você ainda sentir mágoa não nega a sua condição de nascido de novo, ou nem torna menos espiritual. Uma vez que as pessoas têm a tendência de ver Deus como viam os pais, é preciso um tempo de cura e libertação, de conhecimento do amor de Deus antes de haver confiança total. Perdoar os pais é uma grande parte do processo de cura, crucial para evitar a armadilha de abusar dos próprios filhos. Olha que interessante, gente. Tá falando aqui de pessoas que foram abusadas quando crianças. Se essas pessoas não perdoarem os pais, ou no caso o abusador, a pessoa, corre um grande risco dela abusar dos seus filhos ou de outras crianças, tá? O perdão, ele tem que ser manifestado, ele tem que ser liberado. É o perdão que liberta. O perdão liberta. Cadê? Você tem de perdoar seu pai que nunca o protegeu, sua mãe que o maltratou e insultou, seu padrasto que não o amou, seu avô ou tio que o molestou, seu pai ou sua mãe que nunca esteve presente ou deixou você à mercê da morte ou do abandono, seus pais fracos que o afastaram emocionalmente, seus pais egoístas que o fizeram se lembrar de que nunca foi desejado, ou deficientes emocionalmente que não souberam educá-lo. Essas experiências amargas e dolorosas continuarão a machucá-lo se você não lamentar sua dor diante do Senhor. Colocar todo o sofrimento e amargura nas mãos dele, pedindo-o para ajudá-lo a perdoar. Seja específico. Seja específico no que você vai falar. Pare de ser generalista. Você acha que perdoa os meus pais, perdoa essa pessoa pelo que ela fez. O que ela fez? Fala. O que ela te causou? Quais são as cicatrizes, as feridas? Tem que ser dito, tem que ser falado. As coisas têm que ser... sabe, quando você pega uma bolsa, aí você quer pegar as coisas que estão ali na bolsa, você não consegue tirar tudo dela, vira, sacode. Ó,
Faz isso para cair tudo, para tudo ficar claro, esclarecido. E não haver mais nada aqui, para que você de fato se liberte dos sentimentos. Você não só se machucará se não perdoar, mas, pior ainda, poderá machucar seus próprios filhos. Por amor a eles, se não a você mesmo, é necessário se desprender completamente do passado. Ver seu pai ou sua mãe como uma criança não amada, maltratada ou traumatizada que eles talvez tenham sido, pode ajudá-lo a perdoar. Entender o contexto. Todo mundo que machuca já foi machucado. Ah, não justifica. Não, não justifica. Mas é real. Porque todos nós temos o direito da escolha. Fui machucado, mas eu escolho não machucar. Não repetir esse padrão. Mas às vezes falta consciência, gente, na pessoa. Nem todo mundo tem a consciência. Ela só reproduz um padrão. Ela só repete um padrão. A gente fala, eu tenho até um e-book, gente, que fala sobre os 6 inimigos dos seus resultados. E um deles é a repetição de padrão. Que está ali alinhado com as crenças limitantes, tá? Quando você entende que seu pai ou sua mãe não teve a intenção de lhe negar amor e que, na verdade, nunca o teve para dar, é mais fácil desculpar. Cada um dá o que tem. Se eu tenho amor, se eu recebi amor, é muito mais fácil eu dar amor do que eu ter que produzir, buscar, cavar o amor para poder dar. Quando eu recebo, é mais fácil de dar. Mas quando essa fonte aqui, ó, eu não tenho, eu tenho que produzir primeiro para poder dar. E nem todo mundo está apto, pronto para produzir amor. A pessoa não tem nem amor próprio. Como que ela vai amar o outro? A falta de envolvimento ou disposição de um pai ou de uma mãe de intervir e socorrer parece traição. É mais difícil reconhecer a falta de perdão em um caso como esse. Todavia, é mais comum do que pensamos. Peça para Deus mostrar qualquer sentimento de falta de perdão por seu pai ou sua mãe, que não veio em seu socorro. Se houver, você terá de lidar honestamente com isso. Todos precisamos de pais que nos amem, nos incentivem, nos eduquem. Sejam afetuosos, acreditem que existem coisas boas em nós e estejam interessados no que fazemos. Aqueles de nós que não tiveram pais assim têm necessidade que somente Deus pode suprir. Não podemos voltar no tempo e encontrar alguém para nos abraçar e nos criar. E não devemos exigir isso de nosso cônjuge ou amigos, porque eles não podem fazê-lo. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que existem pessoas que, por terem essa rejeição enquanto criança, né, na fase da infância e da adolescência, por serem rejeitados, por não terem o amor devido, quando essas pessoas começam a se relacionar amorosamente no namoro, no noivado e no casamento, elas querem transferir essa falta para essas pessoas. Só que essas pessoas, né, o namorado, o noivo, a namorada, não são os seus pais. Não são. Não foram eles que te criaram. E aí muitas vezes a gente vê uma esposa tratando o marido como se fosse o pai, esperando que ele a trate como filha. E essa inversão de papéis já vai interferir em outra área da vida dela, que é a área conjugal. E vai ser mais um problema, né, gente? A oração de libertação é uma escada para a perfeição. Se você não consegue perdoar outra pessoa, não significa que não será salvo, tampouco que não irá para o céu.
mas significa que você pode não ter tudo o que Deus lhe reservou e que não ficará livre da dor emocional. O primeiro passo para perdoar é receber o perdão de Deus e deixar a realidade desse perdão penetrar a parte mais profunda de seu ser. Quando percebemos o quanto fomos perdoados, é mais fácil entender que não temos direito de julgar uns aos outros. Sermos perdoados e libertos de tudo o que fizemos é um presente bastante milagroso. Como poderíamos nos recusar a obedecer a Deus quando Ele nos pede para perdoar os outros como nos perdoou? Fácil. Focamos nossos pensamentos na pessoa que nos ofendeu, não em Deus, que endireitou todas as coisas. O perdão não faz a outra pessoa estar certa. Isso é importante, porque um dos argumentos de quem tem que perdoar, mas não quer perdoar, mas se eu perdoar, é como se eu estivesse concordando com o que a pessoa fez. É como se eu dissesse que a pessoa está certa. Não. Quem disse isso? O perdão não é sobre a outra pessoa. O perdão é sobre você. Olha a frase que nós falamos aqui na segunda-feira. Peço perdão não para o outro me perdoar, mas para que eu possa me arrepender. E quando você perdoa o outro, né, não é você que está pedindo perdão. Quando você perdoa o outro por algum ato, não é sobre o outro. Ponha isso na sua cabeça. É sobre você. É sobre você querer dar mais um passo. É sobre você querer avançar. É sobre você querer estar liberta dessas correntes que vão te aprisionar em um passado dolorido e que não vai te possibilitar avançar. Então, perdoar o outro. Aqui, ó. O perdão não faz a outra pessoa estar certa. Você não está assinando embaixo do que a pessoa fez. Faz com que você seja livre. Ele é uma rua de duas mãos, né? Deus perdoa você, que por sua vez perdoa os outros. Você é perdoado rápido e completamente quando confessa seu pecado a Deus. Lembra do que a gente acabou de falar aqui? Que a gente só dá aquilo que tem, até o perdão. Eu só dou o perdão, eu só libero o perdão porque eu fui perdoado por Ele. Então é um processo. Eu preciso pedir perdão a Deus para que eu receba o perdão e que eu consiga passar esse perdão para as outras pessoas, liberar o perdão assim como foi liberado para mim. É um processo. Por que às vezes a gente não perdoa? Ou muitas pessoas, algumas pessoas não perdoam nunca, porque elas nunca viveram a experiência de pedir perdão a Ele pelas suas falhas, pelos seus ressentimentos, por achar que Deus em algum momento foi injusto, pelas as palavras duras que as pessoas às vezes falam sobre Deus. A gente só dá aquilo que tem, inclusive o perdão. Na maior parte do tempo, as pessoas não sentem que fizeram algo errado. E se sentem, elas certamente não querem admiti-lo. Por isso é que devemos, em oração, colocar essa pessoa, a situação e a mágoa nas mãos de Deus. Perdão é uma escolha que fazemos. Perdão é uma escolha. Lembra que a gente leu aqui que a Mary Ann, né, orientou a pessoa aqui a liberar o perdão mesmo sem sentir perdão? Por quê? Perdão não é sentimento. Vou anotar.
Verônica, ela coloca assim, ó, que é para eu anotar. A gente só dá aquilo que tem, inclusive o perdão. A gente só dá aquilo que tem, inclusive o perdão. O perdão não é um sentimento, ele é uma escolha, tá? Anote isso aí também. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar. Não é sentimento, não tem nada a ver com sentimento. Ok? Eu escolho perdoar. E aí, a escolha diária, que aí eu digo mais, a escolha diária de perdoar aquela pessoa, aquela situação, é que vai te curando, te limpando. É todo dia, tá? Todo dia. Isso aí. Fundamentamos nossa decisão não no que temos vontade de fazer, mas no que sabemos ser o certo. Gente, ó, o perdão é uma escolha que fazemos e fundamentamos essa decisão não no que temos vontade de fazer, porque a nossa vontade, às vezes, é o quê? Esganar o pescoço da pessoa. Fala a verdade. Quem nunca sentiu isso? Não vou perdoar, vou pegar essa pessoa, vou esfregar a cara dela na parede. Quem nunca? Coloca aí. Quem já sentiu isso? Vontade de esfregar a cara da pessoa na parede, no chão, forcar o pescoço. Fala aí. Confessa aí, vamos confessar. Quero ouvir vocês aí. Coloca aí. Quem nunca teve esse sentimento, gente? Fala a verdade. Alguém que falou mal de você, falou mal dos seus filhos, fez mal pra alguém, te traiu, te abandonou, mentiu, te roubou. Não é? A gente tem essa vontade. É por isso que o perdão não pode ser a nossa vontade. É uma escolha. Não. Eu escolho, eu vou perdoar. Tá rindo de nervoso. Eu vou perdoar. Porque eu escolho perdoar. E aí, quando você escolhe perdoar, você sobe de nível, meu bem. Você sobe de nível bonito, tá? Bonito. Eu não tinha vontade de perdoar minha mãe. Em vez disso, optei por perdoá-la, porque a palavra de Deus diz: perdoem e serão perdoados. Lucas 6,37. Esse versículo também diz que não devemos julgar se não quisermos ser julgados. Em vez disso, devemos entregar as pessoas e as circunstâncias a Deus e deixar que Ele seja o juiz. Há duas razões, uma espiritual e uma psicológica para perdoarmos. A razão espiritual é que desejamos obedecer a Deus, a Ele, e Ele nos disse para perdoarmos uns aos outros como Ele nos perdoou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4,32. Quando perdoamos aqueles que nos magoaram, restauramos o mérito e o valor que Deus lhes deu. Não porque mereçam, mas porque Deus já fez o mesmo por nós. A razão psicológica para perdoarmos é nos livrarmos da dor e da vitimização que nos infligiram. Quando perdoamos, escolhemos não deixar mais o pecado das outras pessoas ditar nosso modo de sentir ou nossos atos. O perdão nos dá a liberdade para levarmos nossa vida como Deus realmente intentou. Para mim, foi difícil entender que Deus ama minha mãe e todas as pessoas do mesmo modo que Ele me ama.
O mais importante é lembrar que o perdão não faz a outra pessoa estar certa, mas faz você ser livre. Uau, gente! A gente já sabe disso, né? Mas olha, o perdão não faz a outra pessoa, essa aqui é a frase do livro, tá? Estar certa, mas faz você ser livre. A melhor maneira de transformar a raiva, a amargura, o ódio e o ressentimento em amor é orar por essa pessoa. Deus amolece seu coração quando você tenta ser íntegro e traz perfeição para a sua vida. Olha essa palavrinha aqui, ó. Tenta. Tenta. Não quer dizer que você seja íntegro. Mas quando você faz por onde, quando você tenta, quando você age querendo ser, isso aqui já amolece o coração de Deus, ele já muda a sua realidade, a sua perspectiva, o seu futuro. Ele já libera bênçãos sobre a sua vida. É sobre isso, gente. O perdão te libera, te liberta, te libera para prosperar, te libera para avançar, te libera para ser feliz, para viver aquilo que Deus te chamou. Tem ideia disso? Olha, eu gostei muito disso aqui, ó. Deus amolece seu coração quando você tenta ser íntegro e traz perfeição para a sua vida. Sabe o que é isso aqui? Treinar. Treine até se tornar. Essa é uma frase do Paulo Vieira. Treine até se tornar. Treine. O treinar não quer dizer que você já é. É que você está no processo, forjando. Deu para entender? O poder do perdão. Quantas fases da nossa vida nós deixamos de acessar, porque o perdão é uma bola de chumbo que está segurando os nossos pés na fase em que estamos. Ou melhor, às vezes estamos até numa fase... A gente está assim, ó. O tronco está na fase atual. Os pés na fase anterior. E as mãos querendo ali, ó, alcançar a fase seguinte. Mas a gente não consegue ir. Não consegue acessar. Por quê? Lá atrás, ó, na fase anterior, tem uma bola de chumbo desse tamanho. Porque você não libera o perdão. Ou porque você não pede perdão. Não é só liberar, não. É pedir também. Libertação. Libertação. Sabe o que eu entendo aqui com a história dessa autora, gente? Aqui, quando ela relata sobre a mãe dela, os maus tratos que ela teve. Gente, esse capítulo aqui, o capítulo 3, vocês precisam ler. Vocês vão ter que assistir essa live aqui de novo. Vai estar no YouTube. Tô com uma dificuldade, Verônica, de subir o vídeo. Mas hoje eu vou resolver isso em nome de Jesus. Subi as duas lives, não consegui subir. Subi uma parte dela, foi ali para os vídeos curtos, mas eu vou resolver isso. Mas esse capítulo aqui, você tem que... Ou você compra o livro na Papel Colorido RJ com seu desconto. Você tem que assistir a live de novo para você pegar essa parte do testemunho dela aqui. O que essa mulher sofreu com a mãe. E ela teve que perdoar. E aí, o que eu entendo aqui? Antes dela perdoar a mãe, ela teve que pedir perdão a Deus pelo sentimento que ela tinha. Entendeu? Antes dela perdoar a mãe, ela teve que pedir perdão para Deus por causa do sentimento que ela tinha em relação à mãe. Então, não é só liberar o perdão. É você também pedir perdão a Deus por esse sentimento que nasceu no seu coração. Por isso que o perdão liberta.
E essa frase aqui, ó. O perdão não faz a outra pessoa estar certa. Sabe? O perdão não faz a outra pessoa estar certa. Isso tira um peso das nossas costas. Tira um peso das nossas costas. Ok? Todo final de capítulo, olha como esse livro é maravilhoso, gente. Ele tem a página de respiro. O que é página de respiro, Sandra? Quer saber? Vem para a roda de leitura com a gente, comigo e com a Papel Colorido RJ, dia 27. Quero deixar o convite aqui para todas vocês. Eu quero todas vocês na roda de leitura. Dia 27 desse mês, a última segunda-feira de janeiro, a partir das 14 horas, na maravilhosa, extraordinária cafeteria Gabi Fontes, no espaço lá no segundo andar, reservado. Não tem interferência da cafeteria, barulho, nada, é um espaço só nosso, onde a gente vai ficar super à vontade lá, de 2 às 5, na cafeteria Gabi Fontes, em Mesquita. O valor da inscrição é R$19,97 e o seu consumo lá é por sua conta, tá? Vou tomar só um cafezinho, tudo bem. Vou tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, uma fatia de bolo. Maravilhoso. Você vai... Lá, gente, o cardápio é exclusivo. É criado pela Gabi Fontes. E espero que ela esteja lá. A gente pode ver se ela tá lá. Ela tem um livro também. Vou até levar o livro dela para vocês verem, o livro dela, que conta a história dela, como ela conseguiu construir aquela cafeteria, como tudo começou, como Deus faz. Então é uma pessoa maravilhosa. Quero vocês lá conosco, comigo e com a Papel Colorido RJ. Vocês poderão adquirir o livro de vocês lá. A Verônica vai levar alguns livros para poder expor lá nesse dia. E nesse dia eu explico tudo sobre essa questão que nem todo best-seller é para você. Por que você procrastina? Nós aplicamos ferramentas para identificar qual área da sua vida você precisa focar e pegar livro para ler nessa área. Enfim, a gente entende os perfis dos leitores. Qual é o seu perfil de leitor? Em qual perfil de leitor você se enquadra? É sobre isso, tá? Então vem com a gente. Então todo final de capítulo tem umas perguntas, ó, para você fixar o livro, gente. Isso aqui é maravilhoso, tá? Vambora, tem que ir, vambora. Gente, já faça a inscrição, porque as vagas são limitadas. Então já manda o nome, eu envio a chave Pix para vocês, façam a inscrição, tá bom? Ó, Vivi Bertozzi já vai estar lá, já vou colocar o nome dela. Eu acho que a Elaine também vai, a Flávia também vai. Vou colocar o nome de vocês, gente, para garantir a vaga, tá? Ó, e aí tem algumas perguntas aqui, ó. O que é perdão para você? Seu conceito é o mesmo de Deus? Há alguém na sua vida que você ainda não conseguiu perdoar? Você já culpou Deus, mesmo que só em pensamento, por alguma coisa ruim que lhe aconteceu? Ah, burlando o sistema. Aí, Dona Val Confeitaria. Você já foi perdoado por alguém? Qual foi seu sentimento na ocasião? O que impede você de viver a total libertação em Deus? Confesse seus sentimentos de culpa e diga em voz alta: Deus, eu confio totalmente em Ti. Ajude-me a perdoar o meu próximo, assim como o Senhor já me perdoou. Então tem algumas perguntas aqui para você responder. Quem adquirir o livro vai ter essa oportunidade. Amanhã, às 8 horas da manhã, aqui, ao vivo aqui, gravado no YouTube, tá? Qual é o canal do YouTube? Motivada para Motivar, né, gente? Tá? Sandra Ramiro, Motivada para Motivar. Amanhã, se você tá anotando, nós já falamos sobre a oração de confissão, oração de salvação. Hoje nós falamos sobre a oração de libertação. E amanhã, a oração de submissão. Sandra, eu nem sabia que tinha tanto tipo de oração assim. Eu sabia, tá, gente, que eu estudei isso na igreja presbiteriana independente, que foi a igreja na qual eu me converti. E é uma igreja maravilhosa
para dar estudo para a palavra, para trazer clareza na vida espiritual. Vamos tirar a foto e eu quero as 8 pessoas com print, gente. Poxa, às vezes só 2 pessoas tiram o print. Vocês são o meu marketing, né? Então a gente precisa de vocês. Eu e a papel colorido, tá? Ó, hoje eu tô no azul. Foi. Printou, todo mundo printou. E já convida a gente para a roda de leitura dia 27 de janeiro, a partir das 14 horas. Estaremos lá na cafeteria Gabi Fontes, em Mesquita, uma cafeteria com 2 andares, um atendimento extraordinário, porque eu mesma treinei aquela equipe maravilhosa. E antes, né, gente, do treinamento também eles já eram bons, mas eles potencializaram as habilidades deles. O cardápio é exclusivo, é maravilhoso, o ambiente é extraordinário, vai bem bonita para tirar fotos, dá para tirar fotos lindas naquele lugar. Então você já vai mudar aí o quê? As suas fotos de perfil aí e já vai conseguir trazer um outro nível para o seu negócio, tá? Livro maravilhoso, essa foi uma indicação da Verônica Souto, a CEO da Papel Colorido RJ. Estou amando, Verônica, maravilhoso. É uma joia mesmo, assim, algo tremendo. Gente, comprem. Sandra, não sei. Compra para presentear. Você está acompanhando aqui, você está vendo o quanto é libertador essa leitura aqui, tá? Ó, a Flávia vai estar lá. Cadê? Pessoal, vamos divulgar esse trabalho abençoado, ler os livros. Amém. Estou amando. E já a nossa próxima leitura tá ali atrás. O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Vai ser muito bom também. É uma fábula. Eu amo ler fábula, igual a Boa Sorte que nós lemos aqui. Foi maravilhoso. Ah, já pediu o seu na Papel Colorido RJ. Aí, faça como a Flávia. Já pediu dela na Papel Colorido RJ. Gente, é isso, tá? Vamos incentivar a leitura para abrir a nossa mente. Vamos expandir aí esse movimento da roda de leitura. Eu quero, gente, as 30 mulheres ali naquele ambiente. 30 mulheres que serão desbloqueadas, que irão potencializar essa questão da leitura, tá bom? Um beijo para vocês. Amanhã a live é às 8 novamente. Que bom que essa semana a gente conseguiu deixar todas as lives no mesmo horário. Espero que em breve eu consiga alinhar a questão da agenda para que fixe, né, o horário. É isso aí, a Vivi, ó, Bertolli está falando, a leitura liberta, amplia a nossa mente, e a nossa mente não volta ao estado original, tá? Uma vez, Einstein já dizia isso, né? Uma vez que a mente se expande, ela não volta ao tamanho original, ela se mantém ali, né, ampla, ok? Tá reservado, ó. Beijo, gente. Fiquem na paz. Até amanhã.